Alô, galera, estamos aqui de novo para resolver a última questão de matemática da Unesp, a segunda fase, questão número 24. Vamos lá. Observe três modelos de cadeados com as respectivas instruções e recomendações de registro da senha de abertura dos cadeados. Cadeado 1. Cada um dos quatro cilindros contém algarismos de 0 a 9. Seleciona-se um algarismo em cada um dos quatro cilindros, sendo permitido repetir algarismos. Não se recomenda o uso do dia e mês de nascimento como senha. Ok. Cadeado 2. Cada cilindro contém 26 letras distintas. Seleciona-se uma letra em cada um dos 5 cilindros, não sendo possível escolher letras repetidas. Não pode repetir aqui. No cadeado 3, digitam-se 6 algarismos dentre os 8 botões, não podendo repetir mais do que 3 vezes qualquer algarismo digitado. Tá ok, vamos para o item A, que diz assim: calcule o número de possibilidades de senhas distintas dos cadeados 1 e 2, seguindo as instruções e recomendações dos fabricantes. No caso do cadeado 2, sua resposta pode ser dada na forma x fatorial e y fatorial, sem necessidade de conta. Ainda bem, né? Tá, depois a gente vai para o item B. Vamos resolver logo esse item A. O item A é para descobrir o total de senhas distintas, possibilidade de senhas dos cadeados 1 e 2, seguindo as instruções que foram dadas aí. Então tá, vamos lá. Vamos para o item A. Vou colocar aqui. Bem, no cadeado 1, vamos escrever aqui. No cadeado 1, temos um total, de... Olha só, no cadeado 1, temos 4 cilindros. Em cada cilindro eu tenho que escolher um algarismo de 0 a 9. Observa, de 0 a 9 são 10 possibilidades. Ele diz aqui que eu sendo permitido repetir algarismo, eu posso repetir. Tá, em cada um, então, em cada cilindro eu tenho 10 possibilidades. Ó, como eu posso repetir? Então é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Beleza. Seria isso se não tivesse a seguinte restrição: não se recomenda o uso do dia e mês de nascimento como senha. Então, por exemplo, eu nasci no dia 23 de agosto. Então, uma senha usando o dia e mês do meu nascimento seria 2308. Por exemplo, essa senha eu tenho que eliminar, ou seja, eu tenho que eliminar uma senha. Ele não fala aqui que eu posso permutar os algarismos do dia e mês, ele não fala nada. O que está implícito aqui é que o dia, no meu caso aqui, é 23 e o mês 08. Então, é uma senha apenas que eu tenho que eliminar, certo? Então, do meu cálculo aqui embaixo, tenho que tirar dessa conta aqui, eu tiro uma senha. Ok, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 10.000. Menos 1 dá 9.999 senhas distintas. Tá? Então, eu tenho essas possibilidades aqui de senhas no cadeado 1. Beleza. Vamos ver no cadeado 2. No cadeado 2, vou escrever aqui. Ó. Já no cadeado 2, temos o que? Olha lá. No cadeado 2, eu tenho 5 cilindros, né? Eu tenho que escolher uma letra em cada um desses 5 cilindros, não sendo possível escolher letras repetidas. Então, eu não posso repetir letras, não sendo possível repetir letras. Ok, então, se eu fosse fazer isso pelo princípio fundamental da contagem, o que aconteceria? São 5 cilindros, então olha só. No primeiro cilindro eu tenho 26 possibilidades, no segundo eu tenho 25, no... e assim eu vou diminuindo as possibilidades, já que eu não posso repetir, certo? Como são 5 cilindros, eu terminaria aqui. Então eu teria isso aqui de senhas possíveis, tá? Mas isso aqui eu posso escrever, como ele quer na forma de fração fatorial sobre fatorial, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Observa, como eu parei no 22, então eu imagino que eu cortei aqui embaixo, porque o próximo aqui depois do 22 seria o 21, né?
se eu continuasse o desenvolvimento do fatorial para chegar até o 1 no fatorial. Tá, eu estou imaginando então que eu cortei aqui embaixo com 21. Então isso aqui eu posso escrever da seguinte forma: 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22, aí vezes 21 fatorial. E aqui embaixo, se eu colocar o 21 fatorial, ou seja, eu cortaria aqui esse 21 fatorial com 21 fatorial, voltaria para cá, né? Para essa conta aqui. Então, o que foi que eu acrescentei? O 21 fatorial aqui em cima, certo? E embaixo eu acrescentei o 21 também, porque cortando volta a ser o que era antes. Mas para que eu fiz isso? Para apresentar esse resultado na forma como ele quer, ele dá uma sugestão, né? Sua resposta pode ser dada nessa forma. Então, aqui em cima eu coloco, como aqui, ó, 26 fatorial, né? Eu não preciso o fatorial desenvolver até o 1 para saber que é 26 fatorial. Parei aqui no 21. Embaixo fica 21, também fatorial. Então, aqui está, né, a minha resposta do segundo cadeado. Então, senhas distintas. Posso escrever aqui, ó. No cadeado 2 temos isso aqui de senhas distintas, de possibilidades de senhas distintas, ok? Isso poderia ser feito também através de arranjo, né? Porque a ordem aqui afeta a senha. Então, por exemplo, se a ordem não importasse, se a ordem não alterasse, fosse a mesma senha, por exemplo, uma senha assim, A, B, C, D, E, é diferente da senha E, D, C, B, A, né? Se fosse combinação, essas duas senhas seriam iguais numa combinação, só que não é combinação, é arranjo, porque mudando a ordem muda a senha. Então, fazendo por arranjo, seria assim: arranjo de 26 letras escolhidas 5 a 5, que eu tenho que escolher 5 letras de 26. Aí seria, pela fórmula de arranjo, seria 26, seria isso. Aí 26 menos 25 embaixo daria 21, que daria a mesma resposta, certo? Eu fiz por princípio fundamental da contagem, que na verdade todos os problemas de análise combinatória dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem. Só dando uma arrumada, como eu fiz aqui, eu recaio numa questão de arranjo, ou eu recaio numa questão de combinação, ou de permutação, enfim. Tá ok, gente? Então, esse é o item A. Então, vamos agora para o item B. Tá. O item B ele quer saber o número de possibilidades de senhas distintas do cadeado 3, seguindo as instruções do fabricante. No cadeado 3 é o seguinte: eu tenho que digitar 6 algarismos dentre os 8 botões possíveis. Aí vem essa restrição aqui que vai dar um trabalho, que diz o seguinte: eu não posso repetir mais do que 3 vezes qualquer algarismo digitado. Por exemplo, eu gosto de dar sempre exemplos para a gente entender o que está acontecendo. Olha, esse tipo de senha aqui, 1, por exemplo, 2, 3, eu posso, é possível essa aqui, porque eu estou repetindo apenas 3 vezes 1. Mas essa aqui, ó, eu não posso. Eu tenho que escolher, aqui eu escolhi, tá, deixa eu escolher mais um número aqui, tá, são 6 algarismos, né, tá. Então, essa outra aqui não é possível, porque eu estou repetindo 1 4 vezes. Eu não posso repetir mais do que 3 vezes qualquer algarismo. Tá? Então, eu vou ter vários casos aqui para fazer a minha conta. Eu tenho vários casos aqui da restrição. Tá? Se não houvesse restrição, vamos lá, vamos começar a escrever aqui. Ó. Se não houvesse restrição no cadeado 3, o total de possibilidades, de senhas distintas sem as restrições é
Como eu tenho que escolher? Eu tenho que digitar 6 algarismos de 8. Então, pelo princípio fundamental da contagem, olha só. No primeiro algarismo eu posso escolher 8 algarismos para digitar, certo? Aí vezes, no segundo é 8 também. No terceiro é 8, também é tudo 8. 6 vezes. 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, 6 vezes, ok? Isso dá 8 elevado à sexta. Vamos logo fazer essa conta, né? Deixa eu fazer um rascunho aqui, ó. Eu sei que 8 é 2 ao cubo, certo? Então, essa conta aqui é porque eu sei de cor até a potência 2 elevado a 10, que é 1024, eu sei que 2 elevado a 10 é 1024. Então, 2 elevado a 9 é 512. Então, isso aqui, ó, isso aqui é 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, tá? Posso fazer assim. Aí, se eu pegar aqui esses 3, dá 2 à nona, que é 512. Pegando esses 3 também é 2 à nona, que é 512. Ou seja, eu vou multiplicar 512 vezes 512. Vou fazer essa conta aqui. 2 vezes 2, 4. Vou fazer rápido, né? Para a gente ganhar tempo. 10 vai 1, mas tem que tomar cuidado para não errar. Vamos ver. 4, 2, 2, 5, 10, 512, 5 vezes 2, 10 vai 1, 6, 25. Ok, somando aqui, ó, 4, 4, 1, 11, 12, então dá 262.144. Vou colocar aqui, ó, 262.144 senhas, né? Eu já coloquei no cadeado 13, o total de possibilidades de senhas distintas sem as restrições é isso aqui. Ok, vou guardar essa informação aqui. Tá, vou apagar esses meus rascunhos aqui. Beleza. Agora eu vou fazer os casos de restrições, porque tem senhas aí que eu não posso colocar, certo? Por exemplo, eu não posso repetir dentro desse. Esse é o total de possibilidades de senhas que eu teria se não tivesse a seguinte restrição do problema, que eu não posso repetir mais do que 3 vezes qualquer algarismo digitado, tá? Então, as restrições terão alguns casos, por exemplo, assim, vou escrever aqui. As senhas não permitidas, as senhas não permitidas serão divididas em casos. Esse texto a gente pode fazer. Cada pessoa faz de um jeito diferente, contanto que fique clara a informação para o corretor, né? As senhas não permitidas serão divididas em casos. E aí eu tenho que deixar claro quais são esses casos. Por exemplo, eu posso escolher primeiro caso. O primeiro caso, eu vou calcular o número de senhas em que um determinado algarismo, primeiro caso, um determinado algarismo se repete 6 vezes. Ora, essa senha não pode, porque um determinado algarismo não pode se repetir mais de 3 vezes. Então, quais são os casos em que um determinado algarismo se repete 6 vezes? Quais são todos os casos? 1, 1, 1, tudo 2, tudo 3, tudo 4, até tudo 8. Essas senhas aqui, eu estou colocando os exemplos de senhas, né? Essas senhas não são permitidas. Quantas senhas tem aqui? Tem 8 senhas, tá certo? Então, 8 senhas distintas. Vou guardar essa informação. Então, esse é o primeiro caso. O primeiro caso é quando um determinado algarismo se repete 6 vezes. Então, tudo 1, ou tudo 2, ou tudo 3, até tudo 8. Então, 8 são 8 senhas. Esses são os casos que eu vou eliminar, que é as senhas não permitidas, tá ok? Ou as senhas que serão excluídas. Eu poderia escrever assim também, tá? Vamos lá para o segundo caso. O segundo caso é quando
Vamos lá. Quando um determinado algarismo se repete agora 5 vezes. Ok, um determinado algarismo se repete 5 vezes. Aí eu gosto de colocar exemplos, para a gente fazer o cálculo com um exemplo. Assim, se eu colocar assim, por exemplo, o número 1 se repetindo 5 vezes, e no último algarismo pode ser o 2. Essa senha aqui, por exemplo, ela não pode, porque eu estou repetindo 1 5 vezes. Não pode repetir mais de 3. E tá ok. E o 2 no final. Agora tem o seguinte, esse 2 ele pode estar aqui também pelo meio. É outra senha diferente da primeira. Ou seja, o 2 pode variar aqui. O que está acontecendo com esse primeiro exemplo? Eu vou fazer uma permutação dele. Uma permutação, ó, eu poderia colocar o 2 aqui, 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 6 vezes diferente, mas eu vou fazer uma permutação porque a gente vai usar essa permutação mais tarde. Mais lá na frente. Eu poderia fazer sem permutação esse caso aqui. Mas tá, o que está acontecendo? Essa primeira senha, tudo 1 e o 2 no final, pode acontecer do 2 variar, ou seja, eu vou permutar todos esses algarismos. São 6 algarismos e o 1 se repete 5 vezes. O que é isso? Isso vai dar 6 fatorial, 5 fatorial, tá? Que vai dar 6 vezes 5, corta o 5 embaixo, vai dar 6. Ok? Então, isso vai dar 6. Tá. 6 que multiplica. Só que tem um... Eu vou multiplicar, ó, porque esse 2 aqui, ele pode ser 3 também, ó. Esse último algarismo aqui, ele pode ser 3, ele pode ser 4, ele pode ser 5. Para cada situação dessa, eu tenho esse cálculo da permutação. Mas quantas situações são diferentes? Olha, está variando de 2 a 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos algarismos tem aqui? 7 possibilidades. Então, eu tenho esse mesmo cálculo para 7 situações diferentes. Então, eu vou multiplicar por 7. E tem mais. Tem o caso que se repete o 1, mas tem o caso que se repete o 2 5 vezes. E aí o último algarismo pode ser o 1, pode ser o 2, o 2 não pode, né? Porque senão se repetiria 6 vezes, aí entraria no primeiro caso. Então, de 1 a 8 menos o 2, ou seja, são 7. São 7 possibilidades também para esse caso aqui, tá certo? Ou seja, esse vai ser esse mesmo cálculo aqui, ó, de permutação de 6, esse mesmo cálculo aqui, para quando varia esses 5 números aqui que estão se repetindo. Tá certo? Mas quantas vezes vai variar? Vai variar de 1 a 8 esses 5 primeiros aqui. Então, vai variar 8 vezes. Então, eu vou multiplicar por 8. Essas são as variações, né? Então, eu calculo a permutação. Aí, esse último algarismo varia 7 vezes. E esses 5 primeiros aqui variam 8 vezes. Beleza, agora eu vou multiplicar isso, que vai dar o quê? Aqui dá 6 vezes 7, 8 vezes 7 dá 56. Certo? Aí 6 vezes 56 dá 336. Ok? 336 senhas, tá? Eu já sei que são senhas, não vou escrever, para nós ganharmos tempo. Então, beleza, esse é o segundo caso. Vamos para o terceiro caso. O terceiro caso vai ser o seguinte: um determinado algarismo agora se repete 4 vezes. Certo? Por exemplo, se repetir 4 vezes é assim, ó. Se repetiu 1. Agora, os outros dois, agora que tem um detalhe. Esse terceiro caso ele vai se subdividir, terceiro caso, em 2 outros casos. Porque esses 2 outros algarismos eles podem ser iguais
ou eles podem ser diferentes, por exemplo, 2 e 3. Quando eles são iguais é um cálculo, e quando são diferentes é outro cálculo de permutação, beleza? Então, esse terceiro caso ele vai se subdividir em outros dois casos, que eu vou fazer agora, ó, em outros dois casos aqui. Então, tem o caso em que os outros dois algarismos se repetem. Vou colocar assim. Beleza? Exemplo. Aí eu faço com exemplo, em cima desse exemplo eu faço o meu cálculo. Por exemplo, o 1 se repetindo 4 vezes e os outros dois se repetindo também. Um exemplo de senha assim, ó. 4 uns e 2 2, vamos dizer assim, né? 4, então tá. Vamos fazer essa conta aqui. Permutação. Olha lá. Permutação de 6 elementos. O 1 aparecendo 4 vezes e o 2 aparecendo 2 vezes. Olha aí, esse cálculo aqui vai dar 6 fatorial, embaixo 4, 2. Aí 6 vezes 5 vezes 4 e 2 fatorial é 2. Corta aqui, 6 vezes 5, 30 por 2 dá 15. Então, essa resposta vai dar 15. Tá? 15. E aí vamos ver a variação aqui, ó. Esses dois algarismos finais podem variar, assim como foi no segundo caso em cima, eles vão variar de 2 a 8 também, quando se repete. É muito parecido com esse outro caso, ou seja, de 2 a 8 são 7 algarismos. São 7 possibilidades. E a mesma coisa, esses quatro que vão se repetir aqui, também vai variar de 1 a 8. Só que são 8 possibilidades, tá certo? É parecido com o cálculo de cima, só que vai... só essa permutação que é diferente, ó. Como eu já vi que é 15 e aqui eu sei que é 56. Aí 15 vezes 56, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. 6 vezes 5, 30, 25, aí dá 840. Então esse caso aqui dá 840. Vamos ver o outro. O outro caso subdividido é quando os outros dois algarismos não se repetem. Os outros dois algarismos não se repetem. Eu vou fazer aqui embaixo, ó. Então, o que acontece? Um exemplo. Vou começar sempre com 1, né? 1, 1, 1 e os outros dois não se repetem. Por exemplo, 2, 3. Aí o que acontece? Só nesse caso aqui com 2, 3, como é a fórmula? É permutação de 6 de novo, 4, só um que está se repetindo, os outros dois não se repetem. Então é 6, 4 a 4. Ou seja, 6 vezes 5, 30. Vai dar 30 esse resultado aqui, certo? Mas tem o caso em que eu posso colocar, em vez de ser 2, 3, eu posso colocar, por exemplo, 2, 4. Aí já é mais 30 possibilidades essa permutação. Pode ter o caso 2, 5. Pode ter o caso 2, 6, 2, 7, 2, 8. Pode ter o caso 3, 3, 2 não pode, porque já entra no 2, 3, né? Pode ter o caso 3, 4, 3, 5, 3, 6. Enfim, esses dois aqui, quantas possibilidades de escolha eu posso ter para escolher esses dois diferentes? Ora, se começou com um aqui, os outros dois distintos eu tenho que escolher entre os números 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sendo que a ordem ela não tem importância. Na verdade, ela tem, né, importância no seguinte sentido. Se eu trocar a ordem aqui, ó, essa senha aqui, ela é igual a essa senha. Ela é igual ou diferente, na verdade? Ela é diferente dessa senha aqui, né? 3, 2, 2, 3, 3, 2. Ou seja, quando eu faço a permutação escolhendo o 2 e o 3, quando eu faço a permutação deles, eu não posso escolher de novo aqui o 3, 2, porque o 3, 2, essa senha embaixo, ela é igual, ela já entrou, na verdade, nessa conta da permutação. Então, eu tenho que escolher números distintos entre esses aqui. Porque senão eu vou estar contando com a mesma senha. Se eu escolher o 2, 3, eu não posso mais escolher o 3, 2. Porque quando eu faço
a conta dessa permutação aqui, com a escolha do 2, 3, e se eu escolher o 3, 2, eu já estou incluindo a senha com os algarismos 2 e 3 nessa mesma conta. Então, vou contar duas vezes, não pode. Ok? Espero que tenha ficado claro aí. Então, eu tenho que fazer, ó, eu tenho que escolher, dentre 7 números, eu tenho que escolher 2. Mas não é arranjo, é uma combinação de 7, 2 a 2. Beleza? Então, na verdade, aqui ó, vai ser 7 fatorial, 5 fatorial, 2 fatorial. Aí 7 vezes 6 sobre 2 dá 21. 42 por 2 dá 21. Ou seja, eu tenho 21 possibilidades, deixa eu apagar isso aqui, ó, de escolha de dois números, os outros dois números que não se repetem. Tá certo? Os dois números que não se repetem, eu tenho 21 possibilidades. E essa variação do 1 aqui, dos 4 que se repetem, a variação é 8, né? De 1 a 8. Ok. Então, aqui vai dar 30 vezes 21 vezes 8. Ó, 30 vezes 21 dá 630. Aí, quando eu multiplico por 8, vai dar 5.040. 5.040 esse cálculo aqui. Que, na verdade, é o último cálculo das restrições, né? Ok? Então, são esses casos aí. Porque se o algarismo se repetir 3 vezes apenas, é permitido essas senhas, só não pode ser mais de 3. Portanto, logo, o total de possibilidades, o total de senhas distintas, colocar assim, o total de senhas distintas do cadeado 3 aí é 262.144 menos essa soma de todas essas restrições aqui, ó. 8 mais 336 mais 840 mais 5.040. Certo? A gente vai ter que reduzir esse espaço aqui que não está dando, né? Vamos ver se eu encolho mais um pouco aqui. Deixa eu ver se eu encolho esses numerozinhos para poder caber aqui no nosso quadro de resolução. Está no limite já. Vamos ver, vou fazer menorzinho. 262.144 menos. Aí eu vou somar 8 mais 336 mais 840 mais 5.040. Aí eu vou dar a resposta aqui. Tá, somando isso tudo, vamos somar 5.040 mais 840 mais 336 mais 8. Aí aqui dá 14, vai 1, 8, 9 com 3, 12, vai 1, 9 com 3, 12, vai 1, 6.224. Aí eu vou diminuir 262.144 menos 6.224. 4 tira 4, 4 tira 2, 11 tira 2. Aqui ficou 11, tira 6, dá 5. Aqui ficou 5. Então, resposta final é 255.920 senhas distintas. Ok, gente? Então, aí está a minha resposta final desse problema trabalhoso demais. Trabalhoso demais, tem cada detalhe que a gente tem que estar atento aí. Tá certo, gente? Espero que tenha ficado claro essa resolução. Até a próxima.